Essa sou eu, com 4 anos. Como vocês podem ver, eu gostava um pouquinho de futebol. Nessa época, o futebol exibido na televisão ele era jogado somente por homens. Eu cresci e vivi copas masculinas apenas. Futebol feminino nem sequer era exibido ou comentado. A minha criança cresceu com isso. E essa criança que vocês estão vendo aqui tinha um pedido para me fazer, que eu só fui entender 2 décadas depois. Aliás, há quanto tempo vocês não conversam com a sua criança interior? Vocês nunca pensaram sobre isso? Vocês acham que aquela criança ficou lá para trás? Quer dizer que vocês cresceram, se tornaram esses adultos, sentadinhos nessa cadeira e acharam que isso passou. Que engano! Nossas crianças carregam nossos sonhos e medos mais profundos. A minha criança, em particular, me fez um dos pedidos mais interessantes que eu já recebi. A minha criança queria ser uma jogadora de futebol. O problema é que, nessa época, não existia um espaço para as meninas jogarem futebol. A minha mãe, então, que mais tarde, vocês vão entender, é a minha heroína nessa história, me colocou debaixo do braço e começou a procurar alguma escola que pudesse receber aquela menininha de 7 anos apaixonada pelo futebol. Bom, nessa época não era tão comum isso. Em 2024 isso pode até ser normal agora, mas na década de 90, em uma cidade como Piracicaba, isso era bem improvável. Eu me lembro muito bem da cara dos técnicos. Eles me olhavam para minha mãe, faziam uma cara de que aquilo não ia dar certo. A minha mãe, então, me olhou e quis fazer aquela dupla checagem básica. Sofia, você quer? Você quer mesmo? E sim, eu queria mesmo. Assim, então, comecei na minha primeira escolinha de futebol com meninos. E logo no primeiro lance, eles passaram a bola para mim, eu dominei no peito, driblei 3 zagueiros e meti a bola no ângulo, golaço. Galera, claro que isso não aconteceu. O fato é que ninguém passava a bola para mim. Os meninos não tinham referenciais de meninas jogando bola, então eles não conseguiam confiar que eu era uma boa opção para o passe. Com o tempo, eles foram me dando algumas oportunidades, poucas. Uma bola aqui, outra bola ali. E eu sabia que quando eu recebesse a bola, eu não teria o direito de errar. Afinal, meninas não sabem jogar. No fundo, eu mesma tinha dúvidas se aquilo era mesmo para mim. Os rapazes que jogavam bola na televisão tão bem, tinham cabelo curto, cabelo nenhum e pareciam definitivamente não vir do mesmo planeta que eu. Aquilo tinha que mudar. Se eu quisesse ser uma jogadora de futebol, eu não poderia ser e nem parecer com uma menina. Com meu pedido mais importante em mãos, fui até a minha mãe. Eu queria raspar a minha cabeça, igual ao Ronaldo. Assim, meu cabelo não me atrapalharia e eu poderia jogar tão bem como aqueles rapazes com a camisa da seleção brasileira. A minha mãe, obviamente, negou o meu pedido. Ela entendia as minhas motivações, mas não concordava com os meus meios para atingi-las. Então, ela decidiu fazer um acordo comigo. Ela cortaria o meu cabelo curto, bem curtinho, desde que eu usasse brincos. Eu topei na hora e depois inventei desculpas para não ter que colocar brinco nenhum. Pronto. Agora, eu era um menino, ou quase isso, eu pertencia. O esporte teve um impacto profundo na minha vida. Eu fui de uma criança tímida e amedrontada para uma criança corajosa e muito falante. Eu aprendi a pedir a bola para os meninos e, em alguns momentos, a tomar a bola deles. Uma pesquisa da Deloitte aponta que 70% das executivas que ganham acima de $100 mil praticaram o esporte durante sua juventude. 80% das mulheres entrevistadas afirmam: o esporte foi fundamental para o sucesso em suas carreiras. O esporte é uma ferramenta muito poderosa. Quando a gente fala sobre equidade de gênero, o esporte tem essa capacidade de nos levar da onde a gente está para onde a gente quer chegar. Em um futuro onde as mulheres sejam donas de si e dos seus corpos. Bom, o fato é que eu mesma acabei não virando uma jogadora de futebol. Outros interesses surgiram e a vida de uma jogadora de futebol no Brasil pode ser bastante complicada.
Não muito tempo atrás, durante a ditadura militar, o futebol feminino foi proibido por quase 40 anos. Vocês sabiam disso? Mulheres que fossem pegas jogando futebol poderiam ser presas. Eu nem preciso dizer que isso teve um impacto profundo no desenvolvimento da modalidade no nosso país. A minha pergunta aqui é: a quem interessa que mulheres sejam proibidas de praticar seus esportes? E o que há de fato por trás dessa proibição? Eu me formei em administração, comecei minha carreira como trainee em uma multinacional. A minha vida parecia muito bem longe dos campos de futebol. Até que o Brasil estava para receber uma edição dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Rio 2016 estava para acontecer. O meu país ia receber o maior palco do esporte. Aquilo mexeu comigo. Aquilo reacendeu algo dentro de mim. O problema é que aquele emprego legal, naquela empresa legal, não me dariam férias para eu viver os Jogos Olímpicos. Afinal, era preciso vender sabão em pó. Bom, alguém pode adivinhar o que aconteceu? Se vocês pensaram que eu cavei uma demissão, vocês acertaram. Agora, eu estava livre para não só assistir os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, como também para trabalhar neles. Eu servi então a delegação da Eslovênia, uma delegação composta por 18 atletas. Eu vivi o dia a dia de dentro da Vila Olímpica. E para contar para vocês um pouco sobre isso, parecia que eu estava dentro de um filme de ficção científica. Os corpos humanos diversos, conectados com peças de carbono de alta tecnologia, pareciam fazer que aquilo era uma parada de outro planeta. Foi um sonho realizar isso. Viver aquela experiência dos jogos do lado de dentro foi algo que me completou. O esporte paralímpico me ensinou a importância da representatividade, do potencial dos corpos diversos. Quando vemos os corpos mais diversos representados no mais alto nível, todos se sentem inspirados. Ninguém precisa raspar a cabeça para pertencer. Todos já pertencem. Rio 2016 me reconectou com aquela essência que tinha sido adormecida durante os meus primeiros anos de vida adulta. Eu comecei a pensar: o que eu queria fazer com a minha vida, essa única vida antes de morrer? E quais arrependimentos eu não estava disposta a levar para o caixão? Eu não tive escolha. Deixei minha criança falar. E a minha criança não sairia desse plano satisfeita se ela não desse mais uma chance para o futebol. O problema é que eu já estava com 27 anos. Quem em sã consciência decide ser atleta aos 27 anos? Pois é, eu decidi. Eu decidi que eu iria viver aquilo de alguma forma. Eu encontrei então um projeto Meninas em Campo, um projeto social localizado em São Paulo, dedicado a desenvolver meninas de 9 a 17 anos através do futebol. E lá eu conheci Sandra Santos. Sandra era uma das lideranças desse projeto, com mais de 25 anos de experiência com futebol feminino. A Sandra precisava de alguém que ensinasse inglês para as meninas, e nisso eu poderia ajudar. Sandra e eu então fizemos um acordo. Ainda que a minha idade fosse fora da faixa etária do projeto, ela abriria uma estação. Eu poderia treinar com as meninas desde que eu ensinasse elas inglês. Essa foi uma das épocas mais divertidas da minha vida, inclusive. O problema é que o ano de 2020 chegou e com ele a pandemia. Como você faz um projeto social de futebol acontecer com distanciamento social? Sem contato físico, o que é que sobra? Decidimos então fazer o que poderia ser feito naquela época. Fizemos lives no Instagram convidando atletas profissionais para as nossas entrevistas. Essa era uma forma de inspirar as meninas e mantê-las interessadas, motivadas a continuarem no sonho de serem jogadoras de futebol. Numa dessas lives, a minha convidada era a Aline Reis, na época, goleira da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Nossa live foi muito legal, a conversa foi ótima. Quando a live terminou, a Aline me escreveu uma mensagem. Ela disse o seguinte: Sofia, eu adorei o projeto Meninas em Campo. O que é que eu posso fazer para te ajudar? Aquela mensagem me atingiu em cheio. A minha cabeça começou a borbulhar.
Eu sabia que entre uma atleta olímpica e um projeto social, haveria ali equação de valor que poderia ser criada. Tem uma frase do Ayrton Senna que eu gosto muito, que diz o seguinte: é impossível ultrapassar 15 carros de uma vez em um dia de sol, mas você pode fazer isso em um dia de chuva. Eu comecei a acreditar e a entender que são as nossas escolhas que mostram quem somos, muito mais do que as nossas habilidades. E ali eu sabia que eu precisava retribuir tudo aquilo que o esporte tinha feito por mim. Entre as habilidades que ele havia me dado, a coragem e a capacidade de adaptação. Como não ser grata? Bom, voltando para a nossa ultrapassagem na chuva, nós tínhamos uma coisa para colocar no mundo e a gente tinha pressa. A gente tinha pressa porque em 20 dias a Aline ia voltar para a Espanha, país onde ela jogava profissionalmente. Decidimos então produzir a jornada Aline Reis, uma masterclass inspirada para traduzir todo o conhecimento da Aline. E a gente se inspirou nisso no masterclass da Serena Williams. Eu não sei se vocês sabem, mas a Serena Williams tem uma grande aula online onde ela traduz toda a sua bagagem mental e prática em quadra em uma grande aula online que a gente chama de masterclass. Produzimos então 6 episódios em 2 dias, traduzindo toda a bagagem mental e prática da Aline. Eu não sabia que nessa jornada eu me transformaria em uma produtora audiovisual também, mas lá estava eu. Foi uma baita aventura. Nesse caminho, então, a gente conseguiu. A gente produziu essa jornada e traduziu todo o conhecimento mental e prático da Aline. Se eu não fui, eu seria a ponte para que elas fossem. No mundo, apenas 1,9% de todas as doações para projetos sociais são para organizações dedicadas a meninas e mulheres. Organizações focadas em meninas e mulheres negras recebem ainda menos, 0,5%. Nós levamos 1 ano para conseguir vender o nosso projeto. E a ideia de ter produzido aquele conhecimento da Aline, tanto para as meninas do projeto, era reverter uma parte do lucro para o projeto Meninas em Campo. Depois de 1 ano tentando vender o nosso projeto, foram muitos nãos, mas finalmente a ESPN disse sim. Nós vendemos o nosso projeto para a maior emissora de esportes do planeta. 20% do lucro apoiou o projeto Meninas em Campo. Em 3 anos, o projeto Meninas em Campo saltou de 60 para 210 meninas atendidas. Isso abriu caminhos para trabalhar com marcas globais, para gerar impacto, não só no Brasil, mas também na América Latina, impactando mais de 1.000 meninas. Em 2023, eu pude ver com os meus próprios olhos o Mundial de Futebol Feminino lá na Austrália. Eu vi nascer, brotar, a paixão pelo futebol de mulheres. Eu vi homens vestindo a camisa da seleção com o nome das mulheres nas costas. Isso pode parecer sutil, mas diz muito. A FIFA, em 2023, inclusive, quebrou todos os recordes de venda de tickets e merchandising. Foi considerada a melhor Copa da história. A cobertura do esporte feminino, de acordo com a Forbes, saltou de 4% para 12% em apenas 5 anos. Agora temos Rebeca, Ana Marcela, Beatriz Ferreira. Temos as mulheres representadas com excelência no pódio. E isso diz muito sobre os lugares que a gente pode alcançar. Isso mexe com o imaginário coletivo de uma nação sobre os lugares que as mulheres podem ocupar. A atriz Natalie Portman diz que quando ela viu seus filhos torcendo por Alex Morgan ou Rapinoe, da mesma forma que eles torciam por Messi ou Benzema, ela entendeu o poder de transformação da cultura através do esporte feminino. Isso é muito potente. Quando os meninos podem assistir as meninas e vibrar por elas, elas podem ser então admiradas e celebradas. E isso é muito poderoso. A verdade é que eu não fiz o que fiz por dinheiro, fama ou poder. Eu fiz porque tive minha mãe. Eu tive uma mãe que me deu coragem para ser aquilo que eu quisesse ser. Eu fiz pelo prazer de fazer algo tão próximo do meu coração.
São essas coisas que capturam nossa atenção e provocam excitação que merecem o nosso tempo. Estejamos sempre atentos a isso. Esse lugar da sua criança interior, tão distante, mas tão perto, diz muito sobre você. Aí dentro pode morar seu próximo passo, sua próxima aventura, sua próxima empreitada. E você, já ouviu sua criança interior hoje? Obrigado.